Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu estou aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a rádio web e também para o web TV. Então muita informação também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br. Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente. Olá, caros ouvintes e telespectadores. Gente, eu agradeço sempre a audiência. Toda semana a gente está trazendo sempre entrevistados maravilhosos, todos da área de, para fomentar negócio, área de medicina, estética, saúde, bem-estar, beleza, entretenimento, turismo e assim vai. Hoje, por sinal, estarei aqui com o meu famoso doutor Altair Menosso, que é especialista na área de dermatologia estética, dermoestética, né? E ele vem trazendo, gente, muita informação, vem contando pra gente uma história maravilhosa de como ele chegou até aqui, porque além disso, ele trabalha aqui em Balneário Camboriú e em vários estados do Brasil, faz palestras e também tem um segmento e uma novidade para contar para todo mundo. E estamos aqui para fazer esse bate-papo e conversar maravilhosamente com ele para saber tudo que está acontecendo e tudo que ele pode oferecer para a gente estar mais bonito, mais lindo, com esses serviços especializados. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Vanessa. Conta um pouquinho pra gente sobre como você chegou até aqui nessa área assim, de glúteo. Eu sei que você é muito famoso nesse segmento. Conta pra gente como que você assim, atingiu esse essa especialidade máxima nessa área. A gente está vendo que o glúteo está tendo uma procura de forma mundial e o Brasil está louco com essa questão glúteo. E é um prazer, primeiramente, prazer a todos. Sou o Dr. Altair Menosso. Eu trabalho especificamente com a parte glútea, digamos assim, é meu carro-chefe. Mas também, claro, a gente trata todas as questões de ruguinhas, parte facial, rejuvenescimento facial, área íntima, também é uma questão muito legal que a gente pode estar trazendo para vocês aqui futuramente. E também a íntima masculina, que é aumento peniano, que também existe lá na clínica e demais questões. Que legal. Então tudo começou, Vanessa, na verdade eu já estava terminando a formação de medicina, já estava querendo muito essa área glútea, porque eu vi dificuldades de muitas pessoas. Eu entendia como as mulheres se preocupavam demais, e a questão todo mundo fala autoestima, elevar sua autoestima, mas parece meio que assim genérico. Mas quando a gente fala de face, melhor autoestima, ok, mas não é uma questão assim de, a pessoa não sai tampada no rosto se ela tem uma limitação da autoestima facial. Exatamente. Mas agora o glúteo é muito difícil para as pacientes. Isso eu vejo cada história de chorar assim lá na clínica, que as pacientes saem assim, o marido tá junto, abraça, as amigas vão junto também, é emocionante a questão do glúteo. Porque pensa assim, eu escuto casos lá na clínica de mulheres que, por exemplo, eu nunca tive relação sexual com meu marido de luz acesa. Imagina, tipo, quantos anos você está casada? 16 anos. Sim. Então é muito mais grave, entende? É como se fosse um rosto tapado e ela só vai revelar esse rosto quando tiver tudo ok. E a parte glútea. Então incomoda demais, não tem ideia quanto incomoda. Bom, imagina, deve ter algumas amigas suas na praia que elas esperam todo mundo levantar para ir até a água
para depois levantar com medo e com receio de mostrar o glúteo, aquela celulite, aquelas questõezinhas que complicam. Ainda mais dependendo do horário do sol, o tanto que mostra a celulite, os buraquinhos, incomoda demais. Ou até mesmo também, assim, tem colegas minhas que usam saída de praia, que não ficam de biquíni, só ficam prende na cintura. Na cintura, então, realmente... É muita coisa para trabalhar, a questão estética, o que muda nas pessoas. Exato. Nossa, é muito prazeroso de ver os resultados que a gente tem e a mudança que a gente consegue impactar na vida daquela pessoa, transformando essa região glútea dela. Mas você, assim, só para eu entender, doutor, você começou, você se formou na área de medicina, foi para a área da dermatoestética, e isso surgiu pelo fato de você ter visto no decorrer da tua história esse desânimo, essa dor das mulheres, aí você focou na área de glúteo? Foi na parte do final da faculdade que eu estava decidindo entre dermato e cirurgia plástica. Eu via resultados da cirurgia plástica assim gratificantes, mas a questão da dermato não entregava um resultado. Certo. Era difícil. A gente tinha poucas ferramentas para entregar um resultado realmente satisfatório para pacientes. Daí no começo foi muito ruim e sofrido, que até meus professores falavam, não vai dar certo isso não vai dar certo. Tipo assim, não adianta você focar nisso. É muito caro para os pacientes, é muito difícil para os pacientes procurarem esse tratamento com você. E para entregar resultado é muito difícil. Dá muito serviço, etc. É muito produto, é muita questão. São só limitações. Eu foquei. Estudou bastante nisso, foi para fora. Muitos testes. A gente fez testes em Harvard, lá em Boston, a gente fez testes em Dubai, testes em Tel Aviv, lá em Israel, que é grandes fábricas de produtos bons que trazem para nós aqui do Brasil. E foi insistindo e trazendo pessoas que realmente acreditavam também no potencial desse produto e da reação que ele pode causar para o bem das pessoas. E aí faz 4 anos que já tomou um conhecimento, foi logo depois de eu ter bolado o protocolo Bumbum Menosso, que foi que conquistou parte Brasil e mundo, para todos os profissionais da área, etc., todos os congressos que a gente leva o nome, né? Então, agora até mesmo mês passado a gente estava lá em Paris. Você faz palestras também, né, doutor? Por todo mundo, Brasil e mundo. Ano passado a gente estava falando com a equipe, eles falaram que eu rodei 144 cidades aqui no Brasil. Meu Deus. Em um ano. O ano tem 365 dias. Você rodou praticamente metade. Mas... Uma cidade em cada canto, eu rodo muito aqui no Brasil. Hoje em dia eu faço muita palestra e atendo com toda a equipe lá, então consigo otimizar muito tempo de atendimento. E você tem clínicas espalhadas pelo Brasil ou você tem aqui em Balneário Camboriú, mas atende em clínicas parceiras? Isso, então a gente tem a clínica hoje aqui em Balneário Camboriú e em Itajaí, que daí é a franquia Bumbum Brasil. E em Curitiba, em Matinhos, várias cidades, são sempre consultórios, mas clínica grande com toda a minha equipe, toda a estrutura que é um sonho meu ter formado e foi aqui na cidade de Balneário Camboriú, daí é única por aqui. Mas aí depois, assim, a gente consegue colocar no programa os consultórios que você atende ali, né? As possibilidades, né? As possibilidades. Tem vários endereços, Paraná tem bastante, e aí São Paulo também, né? E para a região sul. E aí, com esse protocolo do Bumbum Menosso, qual é o tipo de trabalho, de procedimento que você atua, né, nesse segmento de glúteo? Tem algum produto específico que você... Então, eu tinha visto que era muito difícil entregar volume de forma não definitiva. Porque a gente sempre soube, não sei se você conhece o PMA, já ouviu falar? Já. Antigamente teve vários riscos, várias complicações, etc. É um produto definitivo. Então, para esse produto ser aplicado, já existiam muitas técnicas e boas, antigas. Certo. Porém, para quem não gostaria de fazer o preenchedor definitivo, que é o com ácido hialurônico, mesmo de face, mesmo de preenchedor labial, mesmo que se faz narizinho, faz queixo, todas as questões faciais já conhecidas, é o mesmo que faz em glúteo. Mas agora pensa, um lábio é 1 ml. Quando eu falo de glúteo, 1 ml não é nada. Não é nada. Entende? Então você precisa usar muito produto. E aí ficou travado, isso ninguém fazia porque era muito produto. Aí o meu protocolo chegou numa eficácia que eu uso menos produto do que muitos imaginavam e consigo entregar de forma estratégica a volumização para aquele paciente. Entendi. Entende? Então é toda a questão do visagismo corporal que a gente faz a avaliação primária para depois entregar essa eficácia no tratamento para ela. Certo. Então foi por isso até que ganhou tanto esse nome e hoje ensino muitos alunos do Brasil e mundo sobre esse protocolo de otimização. Então a gente consegue entregar um paciente uma volumização glútea, um up no bumbum, né, o Brazilian Butt Lift sim, como procura. Sim. E também junto com a parte de celulite, a parte de textura. Então eu sempre falo para os pacientes e alunos que a gente tem 2 linhas de raciocínio. Uma para a parte de volumização, e a gente pode escolher, vai abrindo o fluxograma, né? A gente pode escolher na volumização o definitivo e o
o não permanente, que vai ser o ácido hialurônico. O ácido. E a outra linha seria a parte de textura, que daí já está trabalhando a parte de flacidez, celulite, qualidade de pele, aquela bananinha na lateral, embaixo, aquele colote que faz aquela curva no colote, deixando o glúteo aquela depressão trocantérica, aquele afundadinho lateral da quadril. Sim. Muito saliente, então o paciente reclama muito daquela entrada. As gordurinhas periféricas da região glútea faz parte de todo o tratamento. Então a gente gosta de pensar nessas duas áreas. Então é o glúteo volume e o restante de textura e toda aquela região próxima ao glúteo que tem que estar tendo otimização para entregar melhor resultado. E isso você consegue trabalhar com o produto que é o permanente, né, que é o PMMA, junto com os outros também que complementam, que seria o ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno. Isso, na verdade, ali do ácido hialurônico e o PMMA é um ou outro. Ah, tá. Entende? Então, é uma opção. existem tratamentos híbridos, né, que eles falam que combinam o PMMA com o ácido hialurônico. Certo. Mas a parte mais eficaz seria para volume, acredito que é sempre um ou outro. Então a gente faz ou definitivo ou não definitivo. E aí, para isso, vai estar sendo feita uma avaliação completa. Tem até psicóloga lá na clínica, a gente faz um preparo para pacientes que estão na dúvida do definitivo. Realmente você não tem volta. Então tem que estar uma coisa muito bem pensada. E muito segura, e não né? aventureiros. Entende? Claro. Então é uma coisa séria de ser feita. A gente tem que entregar segurança e uma certeza para aquele paciente, até mesmo na quantidade de volume. Então, se pensar numa prótese de silicone, o paciente faz e não gostou, tira e coloca outra. Exato. Agora, se um glúteo colocou muito e queria menos, não tem opção. Entende? Então, assim, tem que ser uma coisa muito conversada. Não é uma coisa assim, vamos ali fazer um lábio, fazer um botox. Isso. Não funciona desse jeito. Então, tem toda a estrutura trabalhada antes, com toda a equipe lá na clínica, para daí sim chegar Um denominador escolha comum, né? de qual produto ser feito para aquela paciente. Entende? E por que escolher assim o PMMA na região dos glúteos? Porque ele que vai estar entregando, digamos assim, vamos pensar assim, entre um e outro. O PMA, ele é o que entrega um volume de forma mais expressiva em comparação ao ácido hialurônico. Certo. Então ele consegue realmente entregar para esse paciente. E também aqueles pacientes que têm alguma questão de acidentes passados, de... Alguma lesão. Eu recebo muito paciente com mordida de cachorro, por exemplo, acidente de moto, acidente de trabalho. Então tem questões também que a gente nem pensa na forma estética puramente. Então a parte funcional também tem que estar sendo avaliada. E esse é muito paciente de sexo masculino, feminino também, independente. Todos eles têm essas questões, ou um que só quer volumização, ou outros também querem tratamentos mais específicos por algum dano que causou no passado. Então a gente tem que pensar em qual a opção deles. E quando a gente opta pelo PMA, para pacientes realmente são dessa questão não só estética, é as melhores escolhas. Porque a gente não vai precisar estar fazendo a manutenção de forma manual. E pensando nos dois, digamos assim, paciente que realmente quer, ela já conversou conosco na clínica, Já fez toda a avaliação, avaliação, fez tudo, e ela realmente quer e precisa daquele volume entregue de forma definitiva, tá tudo bem ela fazer. É claro que tem todo um conjunto de perguntas e questões Dúvidas. que a gente tem que fazer com a paciente de uma avaliação de exames laboratoriais, etc. Muita coisa. Ultrassom, averiguar todo aquele terreno que seria o glúteo para antes de estar fazendo o procedimento. É muito mais sério, entende? Quando a gente fala do ácido hialurônico é muito mais tranquilo. Meia hora já está pronto. Lá demora 4 a 5 horas com um paciente. É uma conversa muito, muito profunda para avaliar todos. Eu gosto sempre que vem um cônjuge ou algum familiar junto, para a gente ter uma conversa um pouco mais ampla. Porque às vezes a paciente sozinha está ali, ela esconde alguma coisinha. E quando vem pessoas juntas, elas vão entrando, até ficam se olhando assim, concorda, você não vai falar? Você concorda ou não? Entendeu? Sempre tem uma questãozinha dessa que elas vão abrindo um pouco mais e eles conseguem chegar num resultado melhor. E quais são os riscos do produto? Tem. Tem. O ácido hialurônico já é muito mais seguro, não se compara. E o PMA realmente sim tem riscos. Eu falo para os pacientes que geralmente a gente tem 3 questões que a gente está prestando muita atenção. Antes disso, né, tem que estar bem pensado, se realmente quer ir definitivo, pense que é uma cirurgia sem volta. Ponto. A partir daí, aí você tem que pensar nos 3 riscos. Então eu sempre falo assim, o PMA é bom sim, mas aí começa a conversa. Então muita coisa para eu deixar bem claro. A questão maior seria os riscos funcionais, principalmente da parte renal, né, que seria a hipercalcemia, que vai estar causando um aumento de cálcio muito elevado e também vitamina D do paciente. Porque é um produto que vai estar produzindo muito, vai estar, digamos, suplementando demais, como se fosse isso. A tua torneirinha de cálcio e de vitamina D está muito aberta e ela não fecha mais. Então, se você não tem a aptidão para estar colocando, para abrir essa torneira também, essa ideia de, digamos, fazer uma relação, também não teria indicação.
Claro. Então começa por isso. Então hipercalcemia seria o excesso, até mesmo pacientes que colocam muita sangue, né? coisa de PMA também vai ter mais risco. Então o produto, tem vários artigos hoje que falam que pouco produto também vai causar um dano e muito produto também. Então está muito aberto hoje, a gente não consegue estar bem definido se pouco produto vai ser ok ou muito produto não. Mas claro que a gente chegou num número assim mais exato, não eu, né, não nós da equipe, eu digo de forma mundial, que 300 ml é o que a gente mais gosta de fazer para limitações seguras. Claro, meio que o limite. Isso. Claro, 320, 340, mas por ali. Entende? Não passar muito disso. Exato. Então, se a paciente quer muito volume mesmo, a gente faz primeiro esses 300 ml para depois dar sequência e vendo como ela ficou antes, todos os exames laboratoriais dela, após, e fazendo essa avaliação pós também, que é muito importante. Eu vejo que não é tão respeitada essa situação. Então, muita gente faz e tchau. Eu falo que lá quem fez PMA comigo é um casamento. Eu até brinco que eu sou novo, tenho 32 anos, então a pessoa eu vou acompanhar ela pelo resto da vida. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Então é um casamento simples, a gente vai ter que estar fazendo esse acompanhamento da paciente. Da forma saúde, não só da estética do glúteo dela. Então agora teve até no pós-Covid, ali 2020, mesmo 2021, que eu até abri uma ONG de tratamentos de... Eu brinco uma ONG que começou sem querer, veio alguns pacientes reclamando que estavam sem assistência médica, tinham feito PMA muito tempo atrás. Sem o pós, né? E quem tinha feito PMA e teve Covid, começou com umas questões, achavam que era PMA, teve umas questões de muita dor e começou a incomodar aquele produto no parte glútea, porque realmente estavam contaminados com Covid e começou a ter reações inflamatórias também o produto. Isso incomodou muitas pacientes, só que elas não tinham assistência, não tinham quem procurar. Elas iam no posto de saúde e a pessoa falava, tchau. Natal um caos mundial. Toma um remédio vira, tipo assim, analgésica, vai pra casa. E não tinha uma assistência. E realmente incomodava, eu entendia a questão delas. Que loucura. Eu comecei a entender uma, duas, é igual um paciente com lúpus, com câncer, etc. Todo mundo tem uma comunidade no WhatsApp. E todo mundo vai naquela recorrência. Todo mundo vai falar, mas o Walter lá tá ajudando as pessoas assim. E a gente começou a ajudar. E depois, até eu comecei a limitar um pouco, porque a gente estava tendo muita essa procura. E realmente a gente vê quão complicado é. Pessoas que realmente fizeram um produto até, ou nem é o mesmo PMA, é confundido com vários silicone industrial, por exemplo, que é feito. Né? Que existe também no mercado. E aqui a gente está próximo de fronteiras, então muitos pacientes vão para fora buscar um produto por ser mais barato. Não existe milagre, então... Querendo que risco, né? Existe. E falavam que era PMA, risco, mas não era PMA mesmo. Exato. Então, além disso, o produto era uma farsa, né? E aí a gente começou a ajudar muitos pacientes e assim, mas aí como que você ajudava? Você tirava? Não é assim. Mas é dar pelo menos um caminho de analgesia para aquela paciente correto e não deixar piorar a situação dela. Isso tu conseguia reverter? Tipo assim, tu conseguia fazer um tratamento que pudesse curar o sintoma que ela estava sentindo ali na região. Exatamente. Perfeito. E aí pensando disso, a gente tem, que daí seria essa hipercalcemia que a gente falou. A parte dos nódulos, que é com grande frequência que acontece. Então muito paciente fala, eu tô com uma bola aqui, tá piorando. E tenho que fazer? Não tenho que fazer. Só que com um PMA, não. Porém, eu brinco que é como se fosse um cubinho de açúcar seria o PMA, né, a partícula dele. Dessa partícula colocada intramuscular, ela vai estar trazendo várias formiguinhas. Ela começa a atrair formiguinhas. E vão estar indo naquela região e ficam em volta. E eu consigo tirar, digamos, a gente tem uma mescla específica para reduzir o que esse cubo de açúcar trouxe. E não ele. Só que ele aumenta 70% o tamanho dele. E eu consigo reduzir pelo menos ali próximo de 70%. Certo. Porque ele vai voltar a ser um cubo e não cheio de formiga em volta. Certo. Então as formigas a gente consegue mandar embora. Então se tem um nódulo grande no glúteo, a gente consegue reduzir ele aproximadamente 70% dele. Certo. Porque eu estou regredindo todo essa questão que ele trouxe, que o PMA trouxe, que seriam as formiguinhas, e mandando embora. Então ele mesmo não tem como a gente tirar. Mas você tem como reduzir ao máximo. Você consegue reduzir bastante. Bastante esse nódulo, né? E dá bastante alívio para os pacientes. E por que acontece os nódulos? É porque são feitos de forma, digamos assim, a olho humano mesmo, sem nenhum aparato para estar auxiliando no procedimento. Então lá na clínica também um grande diferencial que a gente faz é com ultrassom. Então a gente faz um rastreio prévio e durante o procedimento a gente faz ultrassom já guiado para fazer o procedimento. Se você errar milímetrozinho de nada, vai dar problema futuro. Certo. Quando? 3, 6, 12 anos depois, mas vai dar. Porque você errou aquela região de ser aplicada e não certificou onde era o teu plano e depositou o produto ali e vai dar problema para a paciente. E ela não sabe disso. Então, com ultrassom, eu acho que assim,
É um mínimo para ser feito. Eu brinco que entrar no avião e ter um paraquedas, pelo menos, para você pular. Você entende? Então você tem que estar sabendo o que está fazendo com muita mais segurança, além de tudo. Então, com o ultrassom, a gente consegue definir muito bem a camada que a gente está aplicando e ter muito mais segurança das regiões. Legal. Aí a outra questão seria a parte daquela migração que muita gente comenta, né? Ah, mas aquela migração, aquilo que... eu lembro de uma pessoa que colocou no glúteo e escorreu para posterior de coxa, etc. Corre para outros lugares, Isso, né, do organismo. A migração, né? Tem muitos... Pesquisar tem muita questão disso. E depois de 2004, 2006, né, mais ou menos naquela época, foi controlado todas as partículas do PMA. Então ele ficou protocolado assim em 40 micras. Então ele foi a partícula mantendo um padrão, que antes não existia. Então quando não tinha um padrão, era tudo misturado. Então muitos produtos migravam. Depois disso, o produto já se mantém muito mais estável. Tipo, mantém definitiva naquele local. Não tem risco de migração. De migração. Claro, sendo bem feito a aplicação. Claro, o procedimento. Isso no mínimo. Exatamente. E aí, para a parte de hipercalcemia que eu tinha comentado antes, a gente faz todo o exame prévio. Então, para fazer também, você tem que estar fazendo o exame para ver se você tem aptidão para estar colocando aquela quantidade de produto no seu glúteo, no seu organismo em si. E depois que feito, então como é que a paciente chega lá na clínica? Ela vai chegar com os exames já prontos. A gente tem laboratório também, o paciente faz a coleta lá ou até mesmo em casa. Exame de sangue, né? Isso, mais. Feito isso, eu vou estar dizendo para ela se ela pode ou não. Ela chegou na clínica, a gente vai estar fazendo ultrassom prévio. A gente faz o armazenamento dessas imagens para ver como ela era antes do PMA. Depois, durante o procedimento, a gente faz com o PMA guiado, com o ultrassom guiado. E depois, ali 2 meses após, a gente faz de novo os exames para ver como ela ficou depois do PMA colocado. Certo. E se tiver algo não tão correto pós-procedimento, a gente já começa a intervir. Então já tem uma intervenção médica para aquela situação. Que legal. E a pessoa nem vai estar sabendo, porque podia estar incomodando daqui a meses ou anos. Você já consegue no começo já resolver. Tendo uma resolução, indo atrás de alguma questão para estar solucionando, né, que poderia dar de problema. Então isso entrega muito mais segurança também. Exatamente. Então a gente consegue ter uma otimização de casos sensacionais. Hoje a gente está beirando uns quase 5.000 glúteos feitos em 3 anos e meio, 4. Meu Deus. Deu problema que foi em Goiânia que a gente fez, que era num hospital público, que eu estava dando aula, a gente fez no hospital público, que teve contaminação. Mas foi revertido ali em questão de 1 semana, 2, que fez o biofilme, etc. Foi uma questão mais antibiótico, terapia só para paciente, e já foi solucionado. Então, querendo ou não, essa entrega de segurança tem que ser muito bem definida. Eu falo isso muito para os meus alunos, de forma geral, e para os pacientes também esclareço muito isso, né? Que não é assim qualquer procedimento, qualquer tipo de produto, etc. Que, não, vou fazer, não está tudo bem, não dá problema. Não, dá sim, tem riscos, claro. Tanto como qualquer procedimento tem risco. Se uma agulhinha encostar ali, você vai ter risco. A gente não escuta aquelas situações, cortei o pé e peguei uma bactéria, quase morri. Entendeu? Tem uma questão, entrou no meu ouvido. Exatamente. Sempre tem várias coisas. Imagina um procedimento grande desse jeito. Invasivo, né? Exato. E quanto tempo dura o produto no corpo? É permanente? Tem alguns anos depois ele vai se dissolvendo? Tem que depois preencher mais? O PMR é definitivo. Ele já é feito e já se mantém para sempre. O ácido hialurônico é de forma anual. Então, todo ano tem que fazer a manutenção. O ácido hialurônico, doutor, é o mesmo que o bioestimulador de colágeno ou são dois produtos diferentes? Boa pergunta. Então, a gente faz com... Agora a gente vai tocando, né? Que vai tocando, vai surgindo, né, essas dúvidas. O bioestímulo seria a mesma ideia que eu falei daquelas 2 opções. Lembra as 2 ideias iniciais? Onde vai para o volume, PMA, o ácido hialurônico, e aí para a parte de textura. Textura entra o bioestimulador de colágeno. Tá. Quase todos que eu faço, o volume é sempre associado com... Então, quem quer melhorar a textura vai para o bioestimulador e quem quer um volume vai para o ácido hialurônico. Exatamente. E o combinado, que é o perfeito. Aí, junto com a redução de gorduras. Então, digamos, qual que é o perfeito no protocolo ouro de tratamento? Seria a gente pensar em volume, qualidade de pele, textura e a redução de gorduras periféricas. E essa redução de gordura é com o quê? Com qual produto? Nossa, tem muitas opções. Tá. Tem desde protocolos com tratamentos com máquinas e tecnologias e também com enzimas, que a gente tem um protocolo lá da Espanha, protocolo europeu que a gente traz para fazer protocolo redução. estético também, assim, com massagem também? Tem algum tipo de protocolo? Sim, alguns associados à massagem, mas como complementos, e não só aquela massagem para fazer um tratamento, não. Entendi. Mas são associados, né? Eu sempre brinco assim, que a gente tem... Eu nunca gosto de depositar os tratamentos em tanta fé assim num tratamento só, numa ferramenta só. Eu gosto de ampliar o leque para várias opções de ferramentas a serem utilizadas para entregar mais para aquele paciente. Porque tem gente que não entrega muito bem com bioestimulador de colágeno, por exemplo. A gente tem que pensar em outros estímulos, outras para poder juntar, né, para poder
atingir um resultado melhor, você consegue ter esses 2, 3 protocolos, né, que Exato. complementam Exato. né, aquele objetivo do paciente. Então, assim, pacientes que, mas eu tenho glúteo grande, né? Não preciso mais volume, mas me incomoda a celulite, pronto, a gente vai só pro bioestímulo, tá mais fácil ainda. Exatamente. Meu glúteo é lindo, é todo lisinho, não tem nada, só queria um pouco mais de volume. Vai pro volume. Vai para o volume. Ou alguma coisa mais permanente, que é aquilo que, né, que o doutor falou, que é a questão que tem gente que, né, teve um acidente, né, tem o glúteo ali, não sei se eu posso usar o termo um pouco deformado. Sim, algumas deformidades, claro. Né, que o PMA, ele resolve, ele traz esse benefício para a harmonização glúteo, para, né, atingir um volume maior, e com certeza, com o protocolo certo, com ali o pós-procedimento, que eu ia até perguntar qual é o tipo de tratamento pós-operatório, se tu tem claro. um padrão a ser seguido. Um padrão para que o paciente se sinta seguro depois da cirurgia. É interessante, importante, né? O paciente ter essa ciência. E da parte da duração, o legal é a gente brincar assim, que eu vejo muitos pacientes, até a semana passada, teve uma família que foi lá de fora, a gente tem todo um concierge que traz pacientes de fora também. Eles chegaram e falavam, era um senhor e com a mulher e com 2 filhos. Eles brincaram assim, mas eu faço manutenção de casa, faço manutenção do meu barco, faço manutenção da aeronave, faço manutenção de tudo. Mas não faço manutenção... não cuido de mim. Do corpo. Como assim? Entendeu? Então, existe manutenção também. Então, quando a gente fala do ácido hialurônico, que é um produto não permanente, é até mais tranquilo de pensar, eu quero um pouco mais agora, depois vai ter menos, você tem opções de mudanças. Certo. A gente fala que tem uma carga, claro, o primeiro tratamento, pensa, um carro seu tá com 100 mil quilômetros, você nunca fez nada, vai ser cara aquela manutenção. Exato. Mas depois, nos 110, 120, 130, se for fazer manutenção cada 10 mil quilômetros, fica bem mais tranquilo. Então a gente vai ter uma carga alta inicial e a manutenção mais baixa para manter. É sempre assim, os não definitivos. Então, gasta um pouquinho no início? Gasta, claro, um pouco mais. Mas depois para manter vai ser só uma dosezinha de manutenção mesmo. Uma dose homeopática ali. Tem ali muito bem otimizada. Todo aquele trabalho que a gente já começou no teu primeiro procedimento. Estamos conversando com o Dr. Altair Menosso, especialista aí na parte de estética, principalmente de glúteo. A gente vai para um pequeno intervalinho, gente, e eu só quero dizer para vocês que a gente, como fala de moda, saúde, beleza, estética, nada melhor do que consumir a Sucossalad, que são realmente produtos saudáveis, de alimentação saudável. Tem um cardápio variado ali, né, para vocês consumirem e ter a sua dieta fitness em dia com as marmitinhas congeladas. Eu vou para um breve intervalinho, mas é bem rapidinho, a gente volta com o Dr. Altair Menosso. Até já. Então, pessoal, esse aqui é o nosso espaço que a gente tem dedicado ao portal Carlos Maganin dentro do Atlântico Shopping. É rádio e TV web e um portal de notícias, mas também tem espaço para gravações de podcast, para você ter a estrutura completa dentro do Shopping Atlântico, com conforto, com segurança e também com a qualidade aqui desse ambiente preparado para você. Então, não perca, www.portalcarlosmaganin.com.br, lá tem as notícias, tem o link para a rádio, para a TV web e também para você que quiser anunciar aqui no portal Carlos Maganin, tem lá o link para você ter o nosso telefone para anunciar dentro do portal, certo? Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Sucossalad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente. Voltamos para o segundo bloco com o Dr. Altair Menosso, ele é especialista na parte de glúteos. Estamos conversando sobre esse protocolo que muita gente tem dúvida, muita gente acha que é perigoso, e a gente está aqui, né,
jogando aqui em pratos limpos de que é seguro, tem qualidade. E, inclusive, doutor, eu estava até na praia conversando com as minhas amigas sobre dúvidas, mitos e verdade, dúvidas sobre o protocolo do PMMA. E assim, ó, a gente, né, conversando, surgiu alguns pontos de interrogação sobre dói, né, se não dói, se a gente, né, se sente confortável para viajar, para fazer o que a gente quiser no nosso dia a dia. É um produto que vai estar ali permanente, mas ele é um produto que eu vou me sentir bem à vontade com ele? Sim, ele não tem uma sensação, você não vai ter uma sensibilidade. Muitas perguntam dessa forma, mas um pouquinho mais diretas. Elas falam assim, meu marido vai saber que eu fiz? É também, assim, né? Futuramente, quando eu tiver com alguém, ele vai saber que eu fiz? Ou na hora de tocar, vai sentir alguma coisa diferente? Exato, quando tem exageros, sim, mas do jeito que a gente faz, que o que eu mais pode ver, quem conhece sabe no trabalho, que já viu alguma paciente que fez comigo, sabe que fica questão muito natural. Se ela lá na praia, por exemplo, como você comentou, você não vai saber se ela fez ou não. Fica meio bonito. E aí, será que é natural? Será que tem ou não tem alguma coisa ali? Aquela rampa absurda que, não, ela fez. É diferente. Questão da dor, muitas também tem muito receio. Dói ou não dói? Eu falo que dói menos que uma aplicação de toxina botulínica. Meu Deus. Dói menos que o Botox. Exato. Então, no procedimento tem anestesia ali, anestesia local, bem tranquilo. Se o paciente fica acordado, ela tem umas que dormem, que demora ali, quando fica um tempo longo com elas. Tem paciente que dorme bem tranquilo. Elas falam, nossa, se eu soubesse que era assim. E antigamente, pacientes tinham que sair no pós, nós tínhamos que sair de... Muitas que vão escutar aqui, talvez que já fizeram, passaram por isso. É ter que chamar o táxi ou o Uber ou algum carro e ter que ir deitada com a bunda para cima no banco de trás. É uma situação ruim. Mas isso não existe mais, tá? Essa forma que a gente faz hoje, muito mais otimizada, não tem nem isso. O pessoal pode voltar tranquilamente. Tem pacientes minhas que me falam, eu vou falar 5 dias sem treinar, né? É uma questão que eu sempre recomendo, dependendo da situação. Elas falam, no dia seguinte, mas eu já estou trabalhando aqui, já estou livre, já levantei, já fui, já caminhei, corri, tá tudo bem, problema nenhum. E a paciente já vai de pessoa para pessoa, né? Mas questão de dor e tranquilidade pós, hoje em dia está muito melhor, está muito mais evoluída. E depois do procedimento, posso viajar? No mesmo dia? Já sai pacientes de fora, né? Do mundo todo que vem para fazer o procedimento. Então, paciente que vem da Europa, por exemplo, sempre gosta de que ela chegue aqui na quinta-feira e vai embora na segunda. Então a gente faz quinta-feira, a gente tem todo um concierge para ela conhecer aqui a nossa região, que muitos querem, né? Balneário Camboriú está conhecendo de forma mundial. Elas vêm, conhecem, então chega na quinta-noite, sexta-feira ela tem o turismo, sábado também, domingo também, então já aproveitou, já trouxe a família, já conviveu, já conheceu o Balneário Camboriú. Na segunda-feira ela faz e já retorna à noite. E já retorna. Celulite, o produto ele ameniza? Sim. Esse aqui é o bom, né, gente? Porque, olha, a gente tem esse problema, mulherada com celulite no bumbum. Forma brasileira, né? Forma brasileira. A gente quer eliminar a celulite do bumbum de qualquer maneira. É um tratamento que eu dependo muito de vocês também, entende? Então, não adianta eu tratar muito bem a celulite e vocês se alimentarem ruim. Não é bem assim. Então, a gente tem que se ajudar. Tem que ter uma consciência ali de que... Eu falo que é como se fosse uma fogueira. Eu vou lá, tiro o fogo. Mas sempre tem uma brasinha. Se você começar a comer de novo, vai criar aquela fogueira novamente. Entendi. Tu diz assim, alimentação saudável, normal. Claro, hábitos, etc. Né? Hábitos, treinos. Sim. Porque, por exemplo, coloquei o produto, eu faço o exercício físico, ele potencializa? O meu glúteo pode ficar, por exemplo, maior do que é... Sim, uma dúvida muito legal também, que muitos alunos que me perguntam, os pacientes geralmente nem sabem disso, mas aí quando a gente fala pro rosto, ele gasta mais rápido, pro glúteo ele otimiza, porque ele está dentro das fibras musculares, quanto mais volume você tiver, mais hipertrofia, vai fazer mais volume ainda. Vai fazer mais volume. E quando é um ácido hialurônico, que é o não definitivo, ele fica acima da musculatura, e se a musculatura crescer, ela vai empurrar mais o ácido, vai dar mais resultado, muita mais curvinha para aquele glúteo. Entendi. Ele causa alguma rejeição do organismo? Muito raro. Né? Se a gente fizer toda sempre tem um risquinho, né? Normal. Mas com o ácido hialurônico é muito tranquilo, mas o ácido hialurônico sim é um carregador muito potente de bactérias. Então tem que ter todo o cuidado ali com contaminação, óbvio, isso é o mínimo. Mas pode ter alguma contaminação sim, até essa paciente fica com um furinho bem pequeno. Se ela não cuidar depois, por exemplo, sentou no carro ali, o banco de couro queimando, quando está em Balneário Camboriú, pode ter uma contaminação naquela região se não ter sido bem feito aquele pós para ela, né? A gente tem um adesivo muito legal, que é onde a gente fala que é uma blindagem glútea. Para todos os orifícios que a gente faz, a gente blinda aquele pertuito, que é um buraquinho para fazer, por 48 horas. Legal. É uma parceria que a gente tem também com a 3M daqui, que é bem... Sabe a 3M que faz muita coisa de cola? Faz N produtos. N produtos, meu Deus. E eles desenvolveram esse adesivo que é sensacional e tem um acelerador de cicatrização também. Idade ideal para poder fazer o procedimento? Não tem. É mesmo? Até adolescente?
Se tiver algum problema que teve de danos e acidentes... Fraturas, acidentes, é certeza. mesmo. Então é um... Não tem ideia, não tem limites assim. Não tem limites. Até terceira idade... Isso, se eu brincar, a terceira idade, paciente mais de idade que eu fiz, ela tinha 82 anos. Pensa que legal. Assim, ela ficou viúva, tava pra baixo, pra baixo, as netas falando um monte pra ela, vamos fazer uma coisa, vamos, né, ativar o sistema de novo. Começou a viajar, começou a curtir, depois ela veio e fez o glúteo também e tá sensacional, dando um baita exemplo pra todos nós. Nossa, que legal, né? 82 anos. E ela deve estar agora, assim, outro corpo, né? Porque a autoestima, ela eleva... Perfeições, assim, ela tinha feito lip enxerto, tinha feito alguns tratamentos já, era uma queixa que incomodava ela a vida toda. Mas nunca procurou algo que realmente solucionasse para ela. Então ela ficou com algumas deformidades pontuais, então era todo ondulado. Certo. Reclamava demais. Então já tinha feito muita coisa antes, mas nada que desse um acabamento legal para a parte de textura, principalmente. E daí para ela ficou, meu Deus, ficou maravilhoso. E aí com o pós-operatório, doutor, é só manter ali a frequência de exames laboratoriais de tempos em tempos e não tem nenhum tipo de medicação específica para ter o produto ali, né? Eu preciso tomar alguma coisa? Preciso tomar depois do... Não, você não pode tomar algumas coisas. Ah, tá. Entendeu? Entendi. É diferente. Então, assim, como a gente lembra daquela questão que a gente falou do cálcio, vitamina D? Sim, então, tem muita gente também nem sabe disso e os profissionais às vezes não avisam. Fico doido com isso. Pelo amor de Deus, alunos, avisem isso. Avisem. A gente não pode estar suplementando. Né? Lembra que o produto ele vai estar aumentando o nível de cálcio. De cálcio, perfeito. Se eu estou aumentando, lembra aquela reguinha que tem nos exames? Sempre tem uma reguinha, tem o mínimo e o máximo. Você tem que estar ali. Valores de referência ali. Se passar do máximo vai estar ruim, se passar do mínimo vai estar ruim. É sempre um equilíbrio, a vida toda é um equilíbrio. Então a gente tem que estar mantendo essa ideia do equilíbrio. Tá. Então se eu vou estar suplementando cálcio com, pode ser polivitamínicos, etc, eu vou estar acelerando mais ainda, não é a ideia. Então a gente restringe a suplementação de cálcio. Certo. Outra questão, vitamina D. Principalmente bronzeamento artificial. Assim, é proibido de estar assinado que ela não pode fazer bronzeamento artificial. É proibido, não pode fazer o bronzeamento. Pode na praia normal. Claro, pegar sol tranquilo. Tranquilamente, tudo certo. Horários indicados, claro, né? Mas sim, uma tranquilidade bem sossegada com essa questão de pegar sol. A gente limita o paciente com bronzeamento artificial e suplementação de vitaminas. Essas seriam as duas questões mais chatinhas de fazer. O resto, vida normal? Vida normal. Não tem risco, assim, com nenhum tipo de... não tem que estar tomando remédio. Não tem que estar tomando remédio, reguladores, assim, para manter ali o procedimento. Isso é livre. E quanto, assim, a pesos na academia? Eu posso... pegar bastante peso, tem algum aparelho na academia que eu não possa fazer ou tá tudo certo? Claro, num período pós ali, a gente até 15 dias a gente gosta de limitar. Um pouco, porque tem um processo inflamatório naquela região. E depois sim ela pode voltar habitualmente, né? Só que tem mais força ainda. Esse processo inflamatório, eu tenho que usar algum medicamento ou não? Só uma questão de dia após dia e vai... Não, ficam os roxinhos, dependendo da situação, principalmente quando a gente trata aquela região de cá, que seria a parte da textura. Aí ficam uns roxinhos na parte dos estimuladores, mas ali 20 dias no máximo já parou. Então os cuidados pós seria, se for definitivo, se a gente não está suplementando com cálcio e vitamina D, e nem sequer proibido fazer o bronzeamento artificial, e não está também tendo exposição solar para não ter risco de pigmentar aquele roxinho que vira quase uma tatuagem. Você não pode estar liberando a paciente para pegar sol. Isso serve para qualquer roxinho que você tenha. Batia, por exemplo, bateu a coxa na mesa, na quina da mesa, aquele roxinho. Se pegar sol, pode ficar 8 meses, 1 ano e meio ali, pigmentado. Isso serve para a vida. Tá? Legal, eu acho que essas são as dúvidas, pelo menos na minha, que eu acho que de muitas mulheres têm, né? Se realmente o procedimento é seguro, não é? O que eu faço depois de fazer o pós, né? As limitações, claro. As limitações do que eu vou ter ou não vou ter. Pelo que tu está falando, não tem nenhuma limitação, só uma questão de 2, né? Não posso, 2 semanas ali. 2 semanas ali para eu, né, ter uma vida normal de novo com atividade física. Exato. Né? Viajar eu posso. A maioria volta mais dedicada ao treino. Porque normal, potencializou. Normal, a pessoa fica animada. Pensa você fazer uma realização assim, de muitos pacientes é um sonho. Então ela realiza aquele sonho, ela fala, meu Deus. Então, sabe na academia, quando a gente está treinando, você não come melhor? Come melhor. Então, imagina você ter um glúteo dos sonhos com você ali, aquele contorninho naquele vestido que nunca aparecia com a curvinha do glúteo. Que nunca apareceu. Nunca fazia aquela curvinha.
Aí você começa a se dedicar muito mais. Isso é muito gostoso de ver a gratificação dos pacientes. A autoestima realmente faz com que a gente fique mais feliz e a gente realmente tendo um profissional como o doutor que realmente faz no limite, na qualidade, na eficácia e para que a paciente fique saudável sempre, né? Não tenha riscos com a saúde, que é o mais importante. Pode passar do principal nosso no pilar, que seria a questão de saúde. Exatamente. Então esse é, né, o principal fator, né, que o doutor ele faz nos procedimentos dele, na cirurgia, e que realmente a gente vai se sentir melhor, mais feliz com aquilo que nos incomoda, quem sabe até a vida inteira, dependendo do paciente, né? Exatamente. A gente brinca que a autoestima é a parte facial, mas o glúteo a gente consegue transformar vidas. É uma coisa absurdo que acontece lá na clínica. É isso aí. Então, conversamos com o Dr. Antônio Menosso, né, gente? A gente vai deixar aqui o contato, as clínicas que ele atende. Qualquer dúvida, informação, é só entrar em contato, né, com a própria clínica. A gente vai deixar, né, o e-mail, o Instagram também, para vocês entrarem em contato e realmente terem essa avaliação, porque tudo começa pela avaliação, com certeza, que é o mais importante, e vocês aí terem uma vida com o seu corpo melhor, né, se aceitando mais e realmente tendo resultados, né, resultados eficazes para a sua vida. Se te incomoda, por que não buscar soluções, né? É isso aí. Obrigado, doutor. Muito obrigado a todos. Obrigada à audiência sempre, e a gente se vê na próxima quinta-feira às 20 horas. Até mais. Tchau. Muito bem, estou convidando você para acompanhar o portal carlosmaganin.com.br. Ali, além de todas as notícias aqui da nossa região, tem a Rádio Web e a Web TV. A Rádio Web tem notícia, tem informação, tem música, tem participação também de várias pessoas aqui da nossa região. E na Web TV, a programação com o podcast do Atlântico Shopping e outras matérias também feitas aí por nossa cidade. Então, o portal carlosmaganin.com.br é o canal completo. Notícia, informação, com música, a rádio e a TV Web para levar até você muita informação e, claro, também descontração e diversão através das nossas músicas. Tem matéria séria e tem também matéria divertida. Portal carlosmaganin.com.br. Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente.